Olá, vamos começar com uma oração. Pai amado, estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais a Sua Palavra e entender mais do Seu Evangelho Eterno. Quero pedir que o Senhor esteja comigo agora, quando eu irei passar essa mensagem, e com as pessoas que estão assistindo esse vídeo na internet, no DVD, quero pedir que o Seu Santo Espírito esteja conosco, para que nós possamos compreender as coisas espirituais, Pai. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O objetivo desse estudo que a gente vai fazer hoje é falar um pouco mais da repetição da história e ver como que isso está fundamentado na Bíblia, como que esse método é usado pelo Espírito de Profecia e como que a Bíblia ilustra o fim dos tempos, a nossa história, a última geração, desde o princípio. Como que as histórias da Bíblia estão ilustrando a nossa história hoje. Eu quero mostrar alguns textos que falam a respeito disso. Mas antes eu queria primeiro começar falando um pouco do Evangelho Eterno, está em Apocalipse 14, no verso 6. E olha só o que fala lá. E vi outro anjo voar no meio do céu e tinha o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. E se você seguir em frente, você vai perceber que quando ele proclama o Evangelho Eterno, ele proclama as 3 mensagens angélicas. Então, o que é o Evangelho Eterno? As 3 mensagens angélicas, ok? Olha só o texto que está em sequência, fala a respeito de 3 etapas. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme e não daria nenhuma atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé do corpo. Deus olhou para eles com aprovação. Foi-me mostrado 3 etapas, 1, 2 e 3. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Disse o anjo: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete nestas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de importância vital. O destino das pessoas depende da maneira em que são recebidos. Foi novamente derrubado por essas mensagens e vi como caro o povo de Deus tinha comprado sua experiência. Ela havia sido obtida através de muito sofrimento e conflito grave. Passo a passo, Deus lhe trouxe até que ele as tinha colocado sobre uma plataforma sólida e inamovível. Okay? Em Malaquias 3, verso 6, fala bem assim: Deus não muda. Ou seja, o Evangelho Eterno, ele é eterno. E se Deus não muda, é porque esse mesmo Evangelho ele é pregado em todas as gerações, ok? Em Grande Conflito, página 343.1, fala o seguinte: a obra de Deus na Terra apresenta século após séculos uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. As 3 mensagens angélicas, elas são 3 testes, são 3 passos. E todos foram e serão provados. Todos que viveram nessa terra e que viverão serão provados e testados. Como? Pelo Evangelho Eterno. E esse Evangelho Eterno, Deus, ele repete esses passos, esses testes em todas as gerações. E hoje nós temos a Bíblia como uma ilustração com várias histórias e fala mais a respeito da nossa história hoje. O próximo texto está em Educação, página 183, parágrafo 1. Os profetas a quem foram reveladas essas grandes cenas anelavam compreender sua significação. Eles inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós,
eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1, 10 e 12. A nós que nos achamos nas vésperas de seu cumprimento, de quão profunda importância, de quão vívido interesse são esses delineamentos de coisas vindouras. Delineamento é quando você coloca uma coisa na linha, delinear, ok? Fatos pelos quais, desde que nossos primeiros pais se retiraram do Éden, têm os filhos de Deus vigiado e esperado, ansiado e orado. Próxima citação. Existem pessoas ainda vivas que, ao estudarem as profecias de Daniel e de João, receberam grande luz de Deus ao examinarem a base, onde profecias especiais estavam em processo de cumprimento por sua ordem. Eles levaram a mensagem do tempo ao povo, a verdade brilhou claramente como o sol ao meio-dia. Acontecimentos históricos mostrando o direto cumprimento da profecia foram expostos ao povo, e viu-se que ela era um esboço figurado de acontecimento. A melhor definição seria, em inglês diz, uma figurative delineation of events, ou seja, uma delineação figurativa de eventos. Vou repetir. Viu-se que ela, o que ela? Os acontecimentos históricos mostrando o direto cumprimento da profecia. Viu-se que ela era um esboço, era uma delineação figurativa de eventos. Ok? Conducentes ao encerramento da história terrestre. As cenas relacionadas com a obra do homem do pecado são os últimos aspectos claramente revelados na história terrestre. O povo tem agora uma mensagem especial para dar ao mundo, a terceira mensagem angélica. Aqueles que, em sua experiência, examinarem o fundamento e desempenharem uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, não estão susceptíveis a serem induzidos a falsos caminhos, como os que não tiveram conhecimento espiritual do povo de Deus. Ou seja, nós vemos que os acontecimentos históricos eles são uma figuração delineativa de eventos. Okay? Outro ponto importante, aqueles que estão examinando o fundamento das mensagens angélicas que Deus colocou, que pela inspiração eles estão colocados na história milerita, como primeira base, eles não estão tão susceptíveis a ser induzidos a falsos caminhos. Aqui nós vemos o destaque da importância de nós voltarmos às veredas antigas e estudarmos a história milerita, entendermos como que Deus pontuou cada uma dessas mensagens, ok? E em 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala bem assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, não é um pedaço, toda. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E em 1 Coríntios 14, 32 fala, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por que eu estou falando isso? O que eu estou querendo mostrar é que um profeta ele não pode contradizer com outro profeta. Ou seja, o que está no livro de Gênesis não pode contradizer o que está no livro de Apocalipse. Nem o que está no livro de Josué pode contradizer o que está no livro de Joel, nem no de Salmos. Porque foi o Espírito de Deus que inspirou a Bíblia. É o mesmo Espírito. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que entender o que o Espírito Santo quis dizer para o meu tempo. Porque a Bíblia ela tem validade para o meu tempo. A gente deve estudar a Bíblia tendo em mente que aquilo que o Espírito Santo inspirou os profetas foi escrito para nós. Dessa maneira que a gente deve ter em mente para estudar a palavra de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338, diz: nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é a nossa alegria e nossa salvação. Cada um dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso. Presta atenção, vou repetir. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso.
de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, de quem nos fins dos séculos tem chegado. Ou seja, esses escritos que foram dados para os profetas, eles não estão falando só da destruição de Jerusalém, lá no passado. Eles têm a sua tipificação, a sua figuração no nosso tempo hoje. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Que Evangelho? Evangelho eterno. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os profetas escreveram para o seu próprio tempo e para o nosso. Os últimos livros do Antigo Testamento nos mostram obreiros tirados dentre os trabalhadores no campo. Outros eram homens de grande habilidade e vasta cultura. Mas o Senhor lhes deu visões e mensagens. Esses homens do Antigo Testamento falaram de coisas que aconteciam em seu tempo. E Daniel, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que lhes diziam respeito como verdade presente, mas a sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nesses últimos dias. Ok? E quando a gente começa a entender a Bíblia, quando a gente vai para esses livros proféticos que aparentemente está falando de algo totalmente de uma verdade presente para o seu tempo, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias. Quando a gente entende essas profecias, quando a gente entende os seus escritos aplicando para nós, a gente vê a Bíblia como um livro novo. E esse próximo texto fala a respeito desse tesouro que a gente tem, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E todas essas verdades foram deixadas para a gente. Olha só o que diz. A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Você crê que você está na última geração? Porque esse é um fator de fundamental importância. Porque a 14ª regra de Guilherme Miller, que é essa última regra para interpretar a Bíblia, é uma das mais importantes, é a mais importante. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé que você está na última geração. A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para essa última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Vou ler de novo. Todos, não são alguns, todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Ali, todas as verdades acumuladas nos são apresentadas vigorosamente, para que possamos tirar proveito de seus ensinos. Amém? Estamos sob a influência do todo. Que pessoas nos convencer, tendo-nos sido concedida como herança toda essa rica luz? Concentrando toda a influência do passado, com a nova e crescente luz do presente, maior poder é dado a todos os que seguirem a luz. Sua fé aumentará e será posta em ação no tempo presente, suscitando uma energia e um fervor intensamente ampliado. E, pela confiança em Deus e seu poder de reabastecer o mundo e enviar a luz do sol da justiça até os confins da terra. Repetição da história. Experiências passadas preparam para o futuro. Olha só esse texto, mais uma vez reforçando o fator da repetição da história. De novo e de novo foi-me mostrado que as experiências passadas do povo de Deus não devem ser contados como fatos mortos. Não devem ser contados como fatos mortos. Nós estamos a tratar o registro dessas experiências. Nós estamos a tratar o registro dessas experiências como nós trataríamos um almanaque do último ano. O registro é para ser guardada na mente, pois a história se repetirá. A escuridão dos mistérios da noite é para ser iluminado com a luz do céu. Próximo texto. Na história
na história e na profecia, a palavra de Deus descreve o longo e continuado conflito entre verdade e erro. Esse conflito se acha ainda em processo. As coisas que foram repetir-se-ão. Velhas controvérsias serão reavivadas e novas teorias estarão continuamente a surgir. O povo de Deus, porém, que em sua crença e cumprimento de profecia desempenhou uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, o Evangelho Eterno, sabe onde se encontra. Você está conseguindo fazer a conexão? Olha só, vamos ler um pouquinho mais devagar. Na história e na profecia, a palavra de Deus descreve o longo e continuado conflito entre verdade e erro. E aqui a gente pode afirmar, nos dias de hoje, como em todas as gerações, a gente vai ser confrontado com tomar decisões. E nós temos que poder discernir o que é verdade e o que é o erro. Nós temos que discernir o que é verdade e o que é erro. E aí em seguida diz, esse conflito se acha ainda em processo. As coisas que foram repetir-se-ão. Ou seja, você consegue ver como que a Bíblia é um manual pra gente? Como ela foi no passado, elas vão se repetir hoje. Então como que a gente consegue discernir a verdade com o erro? Entendendo como que ela aconteceu no passado. Porque elas vão se repetir. É assim que Deus está guiando o seu povo nessa última geração. Repetindo a história, Deus está nos dando um norte. Deus está nos dando a Bíblia como um manual para a gente entender como que a gente pode seguir em frente. O povo de Deus, porém, que em sua crença e cumprimento de profecia desempenhou uma parte na proclamação do Evangelho Eterno, no caso aqui cita a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, sabe onde se encontra. Confirmando aquilo que eu disse agora há pouco. Se você entende o Evangelho Eterno, que ele é proclamado em todas as gerações, desde a história da Bíblia, desde a criação até o fim dos tempos, que é a repetição, como Deus testa o povo, a gente vai saber onde a gente se encontra. Possuem uma experiência que é mais preciosa que o ouro fino. Devem permanecer firmes como a rocha, retendo firmemente o princípio de sua confiança até o fim. Eclesiastes 1, verso 9 e 10 fala bem assim, o que foi, isso é a Bíblia falando, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. A Bíblia está dizendo que o que foi no passado vai acontecer agora. 1 Coríntios 10, 11 fala, ora, tudo isso lhe sobrevieram como figuras, e estas coisas estão escritas para aviso nosso. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, ok? O que eu estou querendo afirmar aqui para vocês é uma coisa que talvez as pessoas tenham um pouco de restrição. Mas o que eu quero dizer é que as histórias do Antigo Testamento, elas têm a sua simbologia, a sua tipificação na nossa história. E pelas histórias do Antigo e também do Novo Testamento, a gente pode entender o que vai acontecer na nossa história hoje. Porque, como a gente já viu em vários textos, Deus está repetindo as suas ações, os seus tratos com o povo. A história está se repetindo. E, como nós vemos aqui no verso anterior, tudo isso nos veio como figuras para nós que estamos nos fins dos séculos. Ou seja, quando nós vemos uma história no Antigo Testamento, nós vemos ali uma história que tem a sua veracidade literal, como aconteceu no passado. Não podemos negar isso de forma alguma. Mas lá encontram-se figuras, encontram-se símbolos que servem de chaves para nós entendermos o que está acontecendo nos dias de hoje. Olha só o que diz Mensagens Escolhidas, volume 2, página 104. A proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos foi colocada pela palavra da inspiração. Nenhuma cavilha, nem um alfinete deve ser removido, nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a colocação dessas mensagens do que teria de substituir o velho pelo novo, ok? Agora é a parte que eu quero dar destaque. O Velho Testamento é o Evangelho em figuras e em símbolos. O Novo Testamento é o corpo ou substância, ok? O Velho Testamento é figuras e símbolos. E o Novo
é o corpo ou substância. Um é tão essencial como o outro. O Velho Testamento apresenta as lições dos lábios de Cristo e essas lições não perderam em particular alguma a sua força. E agora eu vou mostrar para vocês como que Ellen White ela pega histórias da Bíblia e ela aplica no fim dos tempos. A gente vai ver muitos exemplos aqui. A gente vai ver vários exemplos aqui. Como que histórias do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, elas se aplicam nos dias de hoje. Isso é maravilhoso, porque isso abre um leque totalmente grande para a gente compreender essas verdades. Se a gente vai estudar a Bíblia, porque ela é o White diz, a gente vai estudar a Bíblia por toda a eternidade. Quanta verdade tem na palavra de Deus? Olha só o que fala a respeito de Daniel 3. Daniel 3 é a história que fala a respeito da estátua que Nabucodonosor colocou. E os 3 amigos de Daniel se recusaram a se dobrar para a estátua, ok? De Nabucodonosor. Olha só o que Ellen White comenta. Começa bem assim o texto. A história vai se repetir. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia de trabalho comum, não possuindo nenhuma santidade, seja qual for, será configurado como era a imagem em Babilônia. Ela está comparando aqui a lei dominical com a imagem de Babilônia. Todas as nações, língua e povo será ordenado adorar esse sábado espúrio. Este é o plano de Satanás para tomar sua sem conta no dia instituído por Deus e dado ao mundo como um memorial da criação. O decreto impondo o culto desse dia vai sair a todo o mundo. Em um grau limitado, já saiu. Em vários lugares do poder civil, está falando com a voz de um dragão, assim como o rei pagão falou aos hebreus cativos. Mais uma vez aqui a gente vê a comparação da lei dominical como a lei de Nabucodonosor para adorar a imagem. Julgamento e perseguição virá a todos os que, em obediência à palavra, se recusam a adorar esse falso sábado. A força é o último recurso de cada religião falsa. Na primeira, tenta atração, como o rei da Babilônia tentou o poder da música e aparência exterior. Se essas atrações inventadas por homens inspirados por Satanás não conseguir fazer os homens adorarem a imagem, as chamas famintas do forno estavam prontos para consumi-los. Por isso será agora. O papado exerceu o seu poder de obrigar os homens a obedecer a ela, e ela vai continuar a fazê-lo. Precisamos do mesmo espírito que foi manifestado pelos servos de Deus no conflito com o paganismo. Vocês conseguem ver? Ellen White não só fez uma comparação a respeito do Daniel 3 com a lei dominical, quando ele obriga a você adorar aquela estátua de Nabucodonosor, mas ela também fala a respeito dos detalhes da história. Lembra que a gente viu que o Velho Testamento eles são símbolos, que essas histórias são símbolos para nós dos fins dos séculos? A gente vê que primeiro Nabucodonosor ele tenta colocar a música, certo? Para atrair. E aí ela faz a comparação disso com as atrações inventadas por Satanás, inventadas por homens inspirados por Satanás. Então a gente vê que não só assim o ápice da história é comparado com o final dos tempos, mas também as características, os detalhes, elas também têm seu paralelo na nossa história. Isso é muito interessante. Aqui no texto, abaixo tem mais uma referência, se você quiser ler no seu próprio tempo, ok? Mas o que dizer a respeito de Esté? Esté, uma história interessante de uma mulher do povo de Deus que se casou com um rei gentil. Qual é a moralidade dessa história? Eu sei que tem um ponto importante e que essa história ela tem um significado profético pra gente. E olha só o que o texto diz. As duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esté não foram peculiares a esse tempo somente.
O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm seu testemunho de Jesus Cristo. Alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. O mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para esse último grande conflito. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Vem um paralelo. Hoje os inimigos da verdadeira igreja vem no pequeno grupo de guardadores do sábado, Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. O que dizer de Neemias? A experiência de Neemias é repetida na história do povo de Deus neste tempo. Sign of the Times, dezembro 13, 1883. Elias. Através dos longos séculos que têm passado desde o tempo de Elias, o registro da atividade de sua vida tem levado inspiração e coragem aos que têm sido chamados a permanecer pelo direito em meio de apostasia. É para nós, para que já são chegados os fins dos séculos, ele tem especial significação. A história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Ok? Tem mais um pouco de texto se você quiser ler no seu próprio tempo. O que dizer do santuário? O santuário que foi uma cerimônia puramente com muita simbologia. E que ele tem representações dos dias de hoje, com certeza. Jesus, quando ele entrou no Santíssimo em 1844, isso não é o antítipo do tipo que foi durante o povo de Israel. Hoje, Deus está ministrando como sumo sacerdote. Ele é o antítipo do que foi um tipo no passado. Ok? A história de Noé, o que fala a Bíblia em Lucas 17, 26? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Jó, Deus dera uma lição destinada a evitar isso. A história de Jó mostrava que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não entendera a lição. O mesmo erro pelo qual Deus reprovara os amigos de Jó repetiu-se nos judeus em sua rejeição de Cristo. Então a gente viu que Jó, a repetição dos judeus e Jó, e a gente vai ver que a história dos judeus também vai ser repetida na nossa história. Mas antes, Jacó. A angústia de Jacó em Gênesis tipifica a grande angústia no final dos tempos, quando Miguel se levanta em Daniel 12, 1. Isso daí são minhas palavras. A angústia de Jacó representando o grande período de angústia. A gente vê mais uma vez a simbologia da tipificação. E o que vai acontecer hoje no final dos tempos. Ok? O fim desde o princípio. Israel antigo. As armadilhas de Satanás estão preparadas para você, assim como o foram para os filhos de Israel justamente antes da sua entrada na terra de Canaã. Estamos repetindo a história deste povo. Judeus. Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Essa profecia terá outra vez seu cumprimento. A abundante iniquidade daquela época encontra-se seu paralelo nesta geração. Assim será quando a predição referente à pregação do Evangelho antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, declarou que o Evangelho fora pregado a toda a criatura que há debaixo do céu.
Assim, agora, antes da vinda do Filho do Homem, o Evangelho eterno tem que ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. As palavras da verdade crescerão de importância e assumirão largueza e plenitude de significado com o que jamais sonhamos. Amém? A beleza e a opulência da palavra têm influência transformadora sobre a mente e o caráter. A luz do amor celeste incidirá sobre a alma. Qual inspiração? A apreciação da Bíblia aumenta com o estudo. Para onde quer que se volte o aluno, achará manifestos a infinita sabedoria e o amor de Deus. E é isso que a gente conta quando a gente estuda a Bíblia linha sobre linha. Quando a gente vê que as histórias do passado elas têm seu paralelo em outras histórias da Bíblia e também na nossa história. Você vê a Bíblia, você aprecia isso da Bíblia, você tem desejo da Bíblia. Você vê a Bíblia com os outros olhos. E isso transforma a sua vida, isso transforma o seu caráter. O significado da dispensação judaica não é ainda plenamente compreendido. Profundas e vastas verdades são prefiguradas em seus ritos e símbolos. O Evangelho é a chave que desvenda seus mistérios. Que Evangelho? O Evangelho eterno. É o único Evangelho que tem na Bíblia, porque ele é eterno. Pelo conhecimento do plano da salvação, suas verdades abrir-se-nos-ão ao entendimento. Muito mais do que o fazemos, temos o privilégio de compreender estes maravilhosos temas. Devemos entender as profundas coisas de Deus. Anjos desejam atentar para as verdades reveladas a quem sonda a palavra de Deus com o coração contrito e suplica por maior comprimento e largura e profundidade e altura da sabedoria que só Ele pode conceder. À medida que nos aproximamos no final da história desse mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Os últimos dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade, cuja compreensão nos é necessária. Satanás cegou as mentes de modo que se manifestassem como qualquer desculpa para não estudarem o Apocalipse. Cristo, porém, por intermédio de seu servo João, declarou o que acontecerá nos últimos dias e diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. E nós, como adventistas do sétimo dia, o Velho e o Novo Testamento são ligados entre si por o feixe de ouro de Deus. Precisamos nos tornar familiarizados com as Escrituras do Antigo Testamento. A imutabilidade de Deus deve ser visto claramente. A semelhança de suas relações com seu povo na dispensação do passado e do presente deve ser estudado. Vou repetir essa parte. Olha só o que diz. A imutabilidade de Deus deve ser visto claramente. A semelhança das suas relações com o seu povo da dispensação do passado e do presente deve ser estudado. Sob a inspiração do Espírito de Deus, Salomão escreveu: o que já foi e o que é, já foi. E o que é ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Em misericórdia, Deus repete suas relações passadas. Ele nos deu um registro de suas transações no passado. Esse é preciso estudar cuidadosamente, pois a história está se repetindo. Nós somos mais responsáveis do que eram aqueles cuja experiência é registrada no Antigo Testamento, pois seus erros e os resultados desses erros foram narrados para o nosso benefício. O sinal, essa tradução é livre, por isso que a conjugação está errada, foram narradas para o nosso benefício. Vou para a
próxima parte em negrito. Não, vou continuar lendo. O sinal de perigo foi levantada para nos manter fora do terreno proibido. E nós deveríamos ser advertidos para não fazer como eles fizeram, para que uma punição pior virá sobre nós. As bênçãos dadas para aqueles das gerações passadas que obedeceram a Deus são gravadas que podem ser encorajados a andar prudentemente em fé e obediência. Os julgamentos interpostos contra os iníquos são delineados, mais uma vez, colocados sobre linha, para que possamos temer e tremer diante de Deus. Essa biografia da Escritura é uma grande bênção. Esta preciosa instrução, a experiência dos séculos é que nos legou. E quando você vem para estudar a Bíblia e você começa a entender essas verdades que Deus está revelando, assim como foi com Guilherme Miller, assim como foi com Ellen White, quando você vê os seus escritos, a primeira coisa que acontece com você é você ser convencido do pecado. Que essa é a primeira mensagem angélica, temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus. E você percebe que você não é nada e você tem que ir ao pé da cruz e se entregar para Cristo. Esse é o primeiro passo. Você reconhece que você é um pecador e você pede perdão pelos seus pecados e você vai ao pé da cruz. O texto original em inglês está em sequência. Em Eclesiastes 3, 14 e 15, fala a respeito um pouco ainda mais sério, porque fala que Deus ele pede conta daquilo que passou. Olha só. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, nós seremos requeridos por essas histórias que estão escritas para o nosso benefício, hoje no fim dos séculos. Em 1 Pedro 1, 9 a 12, fala bem assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando qual tempo, que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos de Cristo, que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, as quais foi revelado que não para si, mas para nós eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Queridos amigos, os anjos desejam atentar para essa oportunidade que nós temos. Os profetas perguntavam: a que tempo estão sendo proferidas essas coisas que eu estou escrevendo? Você consegue imaginar o profeta escrevendo e ele querendo entender a que tempo foi revelado? E hoje nós temos a oportunidade de entender essas escrituras, porque Deus está abrindo esse entendimento para o seu povo, para o povo adventista nesse último dia. E nós temos essa oportunidade de entender o que os profetas escreveram para o nosso tempo. O Espírito de Deus, Santo e Educador, está em sua palavra. Uma luz nova e preciosa irradia de cada página. A verdade revelada, palavras e frases se tornam claras e apropriadas para a ocasião, como a voz de Deus falando ao coração. Uma luz nova e preciosa irradia de cada página. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso para afastar a verdade. O último engano de Satanás será tomar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Em inglês fala, o povo perece. Provérbios 29, 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo,
remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E aqui eu quero chamar um pouco a atenção a respeito da profecia, porque hoje, provavelmente, muitos pensam que eu não preciso estudar profecia para me salvar. Não que seja algo que, se você não entender tudo, você não vai se salvar. Mas que negligenciar o estudo da luz que Deus deu ao seu povo no passado não é o caminho que Deus deseja que você ande. E isso eu posso afirmar com pura certeza. Essa luz que Deus revelou no passado, elas devem ser estudadas nos dias de hoje. Sem profecia, o povo se corrompe, o povo perece. Quando os livros de Daniel e Apocalipse foram bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Se eles são dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. Queridos amigos e irmãos, queria convidar a vocês a estudarem as profecias. Começando primeiro pela profecia que Deus já revelou no passado, aos pioneiros, essas profecias. E a entender, também queria convidar você a olhar para a Bíblia com novos olhos. E entender que essas histórias, que aparentemente pareciam chatas, por experiência própria, quando eu pegava a Bíblia para ler e não tinha graça, vamos dizer bem assim. Mas hoje, quando eu abro a Bíblia, eu vejo que cada página tem uma luz preciosa que Deus quer revelar para mim. Isso é impressionante. Isso faz você querer ter contato com a palavra de Deus. A profecia, ela te instiga a chegar mais perto de Deus. Ela faz que a atenção seja voltada para Cristo. E assim você fica mais perto de Cristo. Você tem uma experiência religiosa verdadeira. Seu caráter é transformado. E você está no caminho se preparando para a vinda de Cristo. E esse é o convite que eu faço para você agora. Vamos orar? Querido Deus, nós vimos aqui vários textos inspirados que falam a respeito da repetição da história. Vimos aqui como que pela inspiração do Espírito, o Senhor não nos deixou o seu norte. O Senhor nos mostra onde nós nos encontramos na história bíblica, onde nós nos encontramos nos tempos de hoje. E você nos deu um guia, que é a Bíblia, com verdades preciosas, para que possamos estudá-las e pelo contemplar ser transformados. Senhor, eu quero pedir que o Senhor ajude a instigar o coração de cada um que está assistindo esses vídeos para voltar para as suas palavras e olhar para a Bíblia com novos olhos e assim ver quanta revelação, quanta verdade o Senhor deixou para nós, Pai. Não nos deixe negligenciar e dizer que essas histórias são apenas aplicações morais. Nós sabemos que ela tem aplicações morais muito importantes, mas também sabemos que o Senhor deixou a sua palavra, o seu polegar profético ali naquelas histórias, Pai. E eu te agradeço grandemente por essa grandiosa luz que você tem revelado para nós a cada dia. Eu peço uma bênção especial sobre cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome de Cristo. Amém.